Bom dia, moçada. Meu nome é Alexandre tem que fechar a porta. Bom dia, moçada. Meu nome é Alexandre Magno. Estou falando aqui pelo PET de Filosofia da UFBA. E hoje nós vamos conhecer os contratualistas, assunto que cai muito no Enem e que você já deveria estar sabendo. Então, encontre uma posição confortável, já despeje os seus fandangos na sua vasilhinha do Pokémon e vem comigo. Bom, mas o que é isso aí, contratualismo, afinal de contas? Contratualismo é a doutrina filosófica defensora da ideia de que a origem da sociedade está no estado natural. Ou seja, a gente estava todo mundo lá no mato, no nosso estado natural, e de repente deu na telha, por alguma razão, de criar o estado e a sociedade. Pronto, é isso. E eu vou falar aqui dos 3 principais autores do contratualismo que caem no Enem. É basicamente isso que vai ser o vídeo. Quem são eles, afinal de contas? Número 1, Robinho. Ah, o jogador de futebol, aquele da polêmica na Itália. Não. O nosso Robinho é Thomas Hobbes, da Inglaterra, nascido em 1588. Nessa época Pelé ainda era novo. Número 2, Dreadlock. Aquele rasta que tem um barzinho aqui na Bolandeira, né? Não. Nosso Locke é John Locke, meu parceiro. Nascido na Inglaterra também, em 1632. Número 3, Russomano. Ah, esse eu conheço. É aquele cara que faz rap engraçadinho no YouTube, né não? Né não. Nosso mano é Rousseau, nascido na Suíça em 1712. Nem YouTube existia nessa época. Bom, agora que eu já apresentei a molecada, vamos por partes. Bom, tenha em mente que cada um deles está querendo explicar por que a humanidade decidiu criar o Estado da Sociedade. Por que a gente decidiu sair do meio do mato, onde tudo era lindo e maravilhoso. É isso. O primeiro deles é Hobbes. Como era o estado de natureza para Hobbes? Para ele, os homens, ou melhor, a humanidade, era livre, racional, igual entre si. No entanto, veja só, ao mesmo tempo o ser humano ele também era pilantra, safado. O estado de natureza para ele era violência, era só guerra de todos contra todos. Você sabe aquela frase, aquela velha frase, o homem é o lobo do homem? Pois é dele mesmo. E aí, diante desse pandemônio, o que o ser humano faz? Junta todo mundo, faz o contrato social e funda a sociedade, cria o Estado. E aí com isso a gente inventa o Estado soberano, que vem com a mãozinha de ferro dele sentando o pau em quem causar intriga. Resolvido o problema. Desse modo, para Hobbes, a humanidade decidiu abdicar do seu direito à liberdade pela segurança, para ter o conforto e a paz de ficar cada um na sua. Sacou? Vamos pro próximo. O segundo deles, como eu havia já mencionado, é Locke, o famoso pai do liberalismo. Para Locke a situação já era um pouco diferente. Assim como para Hobbes, o ser humano era livre, racional, todo mundo igual entre si. Todo mundo tinha o direito à felicidade, à vida, à propriedade, assim como em Hobbes. Hobbes também pensava desse jeito. A diferença era que, para Locke, não tinha esse negócio de guerra de todos contra todos, não. Existia problemas, existia, mas aí cada um que resolvesse seu BO. Fulaninho entra no seu terreno pra depenar seu pé de mamão e aí você faz o quê? Cadê a delegacia pra você prestar uma queixa? Cadê a Rondesp? Não tem. Nessa época aí, diz o homem, era tudo resolvido na justiça privada, ou seja, no braço. E foi daí, por conta dessa questão da justiça, que os seres humanos juntaram e se decidiram ali criar um Estado. Desse modo, o que foi transferido para o Estado era o direito de fazer justiça. Assim, o ser humano abdicava desse direito de fazer justiça com as próprias mãos. Isso ficava aí a cargo do Estado. E o resto, as outras maravilhas do Estado natural, direito à felicidade, propriedade, não sei o que, ficava tudo mantido aí. E o Estado cuida da justiça e não se mete mais em nada. Deu para entender? Então sigamos. Agora chegamos em Rousseau. Como é que era para ele o estado natural? Todo mundo livre, todo mundo feliz, com direito à busca pela felicidade. Então beleza, todo mundo potencialmente racional. Por que potencialmente racional? Porque para ele
Tem uma diferençazinha aí, o ser humano não é racional por si só, a racionalidade para ele foi desenvolvida, enfim, é coisa que não importa aqui. E além disso, olha aí já é a especificidade dele, o ser humano era tudo isso e era solitário, era cada um assim, ó, pariu um menino, já deu para andar, se joga no mundo e é cada um por si, parceiro. E para ele a beleza, a maravilha do estado natural era justamente isso, cada um no seu quadrado, cada um cuidando das suas coisas. Não tinha esse negócio de grupo, de comunidade do Facebook, não. Era eu cá, você lá e tudo lindo, maravilhoso. O problema foi quando começou a galera começar a juntar, viver em grupos. Aí deu ruim. Aí nasceu a inveja, o recalque. Foi daí que surgiu o talarico. E com a vida em grupo veio a propriedade. Propriedade privada, que para ele é a origem de todos os males que existem. A miséria para ele começou quando o primeiro sujeito foi, cercou um pedaço de terra lá e disse: quem relar vai apanhar. A partir disso aí surgiu a desigualdade e aí depois é só ladeira abaixo, meu filho. Diante dessa calamidade estabelecida aí, o pessoal se juntou e resolveu criar o Estado e a sociedade. Tudo isso como uma forma de corrigir a desigualdade e a miséria em que alguns estavam submetidos, para que todo mundo depois pudesse voltar a viver de um jeito um pouco diferente, mas ainda assim iguais, livres e felizes. E esse Estado para ele deveria sempre seguir a vontade geral. Ele inclusive é um defensor da República. E a vontade geral, para deixar claro, não é a vontade da maioria, a vontade dos melhores, de um e outro, não. É a vontade de todo mundo. É a vontade de geral mesmo. Fique claro isso. Agora a gente vai testar os seus conhecimentos, meu brother. Se liga aí, a gente vai fazer 4 questões do Enem rapidamente, para ver se você tá craque mesmo. O esquema vai ser o seguinte: eu vou jogar a questão aí na sua tela e vou ler aqui, porque eu não gravei a questão, né? Então eu vou lendo aqui e você já vai pensando aí na resposta. Não vou esperar muito não. Vambora! Questão 1, INEP 2018, Enem. Texto 1. Não sei se você sabe, mas toda questão do Enem tem um texto, ou até 2, como vem aqui. Vamos lá. Abre aspas. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em que o homem é inimigo de todo homem é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida pela sua própria força e invenção. Hobbes, Leviatã. Leviatã é o nome da obra dele. Brabo. Vamos para o texto 2. Não vamos concluir com Hobbes que por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau, entre aspas, sacana, né? Esse autor deveria dizer que, segundo o estado de natureza, aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, esse estado era, por conseguinte, o mais próprio à paz e o mais conivente, ou melhor, conveniente ao gênero humano. Rousseau, Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Título grande, não pode ser boa coisa, né? Mas vamos nessa, com todo respeito aí ao cara, né? Aí vem o enunciado. O enunciado é o mais importante, aquele que vai dizer o que você tem que responder aqui. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá em razão de em razão de que há a desigualdade entre os homens. Vamos ver, né? Vamos ver. Predisposição ao conhecimento, letra A, né? Submissão ao transcendente, tradição epistemológica, condição original ou vocação política. Ó, pra você ficar ciente, olha aí, dica, viu? Dica do Enem. Toda questão tem uma resposta nada a ver. Essa daqui, todas são nada a ver. Como você já percebeu, só pode ser condição original. O que eu vinha falando aqui? O ser humano, para todos os três aí, é livre, é racional ou potencialmente racional. E é igual, né? Igual entre si. Então, a origem da desigualdade, né?
A razão da desigualdade está justamente na condição originária do homem ou do ser humano, né? Próxima. Questão 2, INEP 2021. Enem desse ano não é possível, deve ser 2020, mas vamos nessa. O fim último, causa final e desígnio dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com a própria conservação e com a vida mais satisfeita, quer dizer, o desejo de sair da miséria, condição de guerra, que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível, capaz de mantê-los em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento dos seus pactos e ao respeito às leis, que são contrárias às nossas paixões naturais. Mais uma vez, Hobbes defendendo a Rondesp aí, Leviatã. Vamos lá agora para o enunciado da questão. Para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano, para o ser humano o quê? Internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual? Não sei. Aderir à organização política, almejando o estabelecimento do despotismo? Vamos ver. Aprofundar sua religiosidade, contribuindo para o fortalecimento da igreja. Não, nada a ver, ninguém falou de igreja aí. Assegurar o exercício do poder com o resgate de sua autonomia. Ou obter a situação de paz com a garantia legal do seu bem-estar. E aí, pensou? Já identificou? Enem é rápido, meu brother. 3 minutos para cada questão. Letra E, por quê? O que tudo isso aqui tem a ver com o objetivo de Hobbes? O que eu falei agora no vídeo? O ser humano, para ele, entregou a liberdade em troca de segurança. Qual é que fala de segurança aqui? Paz. Aqui, tá vendo aqui? Letra E, obter a situação de paz com a garantia legal de seu bem-estar. Garantia legal, garantia oferecida pelo Estado do bem-estar, da segurança, como ele diz aqui. Se não for o Estado, vai ser só miséria e violência. Então, letra E nessa questão 2 nossa. Vamos nessa para a próxima. Questão 3, INEP 2014, Enem. Sendo os homens por natureza... Eita, peraí. Sendo os homens por natureza todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade, submetido ao poder político de outrem, sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com as outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto, paz, umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Você vê aí como ele gosta dessa coisa, né? Todo mundo se unir, se juntar, né? Livremente e renunciar, né? À liberdade natural, concordar com as coisas. Você vê que o cara, ele tá aí dentro do liberalismo mesmo, né? Não é à toa que ele é o papai aí do liberalismo. Quem é ele? Locke. John Locke. Segundo Tratado sobre o Governo Civil, o nome da obra. Vamos nessa. Segundo a teoria da formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve o quê? Manter a liberdade do seu estado de natureza, direito inalienável. Você já viu que não é bem assim. Uma das liberdades que o ser humano abdica para Locke é o de fazer justiça com as próprias mãos. Então, para ele não é inalienável. Abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum também não é lá essa radicaleza toda.
abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte. Nada a ver. Quem foi que falou isso aí? Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Suspeito que seja essa. Ou renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. Não entendi nem o que está escrito nisso. Não tem esse negócio. Hobbes não. Locke, o negócio dele é manter a propriedade. Pelo amor de Deus, cada um com seu terreninho, cada um com sua casinha aí, com seu pé de laranjeira, o seu negócio. O único direito que você vai alienar é o de fazer justiça com as próprias mãos. O Estado ele fica ali, ó, para cuidar, para garantir a justiça, tal, segurança. No resto ele não se mete não. O negócio de abdicar de propriedade não é com ele não, parceiro. Então, resultado, letra D, como estava escrito aqui em cima nos textos. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Ele mesmo falou isso aqui. Todo mundo juntar e tal e renunciar voluntariamente aí de alguns direitos naturais, né, de algumas liberdades e tal. Vamos nessa. Questão 4 e última, pelo amor de Deus. INEP 2016, Enem. Essa tem 2 textos, é para acabar calibrando mesmo. Texto 1. Até aqui expus a natureza do homem, cujo orgulho e as outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder de seu governante, o qual comparei com o Leviatã. Já sabe de quem a gente está falando, né? Tirando essa comparação dos 2 últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou Rei dos Soberbos. Não há nada na terra, disse ele, o próprio Deus, que se lhe possa comparar. Hobbes, Leviatã, você vê que o cara gosta de botar uma pressão, né? Vamos nessa. Texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado de natureza. Inconveniência, já vê que ele não é um cara assim, que é tudo miséria, tudo guerra e matança, não. Inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser... Como é? Não sei o que, inconveniências do estado de natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria. Já falou de ser juiz, a justiça aí, tá vendo aí? Pois é fácil imaginar que um homem tão injusto, a ponto de lesar o irmão, dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. O grande dilema da liberdade com as próprias mãos. Quem fala disso? Locke John, segundo tratado sobre o governo civil, mais uma vez. Aí vem o glorioso enunciado da questão. Thomas Hobbes e John Locke, importantíssimos teóricos contratualistas, já disse isso aqui, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado. Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado de natureza como um ou uma, diferentemente, né? Ou seja, a diferença de Thomas Hobbes para John Locke. Vamos ver. Condição de guerra de todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Bom, o cara já entregou o doce aqui de primeira, né? Mas vamos ver as outras. Organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais, vida, liberdade, igualdade e propriedade. Aí, ó a pegadinha aí. É isso que Hobbes pensa mesmo, só que Locke pensa a mesma coisa, como a gente já havia dito aqui. Então não é isso, a gente está buscando aqui a diferença entre os dois. Capricho típico da menoridade, que deve ser eliminado pela exigência moral para que o homem ele possa constituir um Estado civil. Capricho da menoridade, não desconheço isso aí. Situação em que os homens nascem como detentores do livre-arbítrio, mas são feridos em sua livre decisão pelo pecado original. Não, nada a ver não, na minha opinião assim, né? Porque ninguém falou disso aqui, pelo menos o texto não faz nenhuma menção a isso, e provavelmente eles concordam com isso aí. O estado de felicidade, letra E, né?
saúde e liberdade que é destruído pela civilização, que perturba as relações sociais e violenta a humanidade, não. Nenhum dos dois aí acredita que o estado de civilização perturba as relações sociais e violenta a humanidade. Muito pelo contrário, os dois aí acham que o Estado vem para resolver problemas, para ajudar, fazer a alegria da rapaziada. Então, qual é a diferença entre eles? É letra A. Porque Hobbes, diferentemente de Locke, pensa que o estado de natureza é guerra, é todos contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. Para ele é isso aí, um pandemônio generalizado, diferente de Locke, que é o que a questão está perguntando aí. Muito bem, o vídeo foi esse, chega de enrolação, e agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: se nenhum deles, por mais velho que seja, tava lá no estado de natureza pra ver como é que era, como é que ele sabia que era assim? Fica aí a reflexão pra você. Fica aí o questionamento. Até a próxima. Falou!